Olá, todo mundo. Bem-vindos a mais um webinar da pós-graduação em Paisagismo Ecológico da PUC-Rio. Lembrando que esse evento é organizado, então, para a nossa pós-graduação, que é uma pós-graduação que montamos, eu e Cecília, em 2015, juntando professores dos 6 departamentos da PUC-Rio: Biologia, Geografia, Ciências Sociais, Engenharia, Arquitetura, Direito. E ainda temos convidados das federais, né? E ainda temos convidados internacionais também que vêm fazer participam do corpo de professores da nossa pós-graduação. São 360 horas em 3 semestres, com monografia no final, né? A gente está muito feliz de poder contar com vocês aqui. Hoje temos um convidado muito especial, que faz uma ponte entre Europa e Brasil. A gente está muito satisfeito de poder contar com o Fabiano Lemes. O evento está gravado, normalmente ninguém aparece na câmera, a não ser o anfitrião, né? Eu, Cecília e o Fabiano hoje. Mas, se você tiver um problema, pode uma preocupação aparecer, não liguem a câmera, mas eu acho possível alguém aparecer, mas se não for, agradecemos a quem pode ligar a câmera, porque assim se vê, fica mais humano, fica mais, né? Ainda mais com tanta gente conhecida, tanta gente... irmãs e irmãos de luta da nosso grande complô verde, né, para transformar esse país, esse mundo num território regenerativo, né? Muito obrigada a todas e a todos. Cecília, te passo a palavra. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu não sei mais, nem perdemos as contas, a gente tentou fazer as contas agora há pouco, de quantos eventos já teve, quantas pessoas convidadas já vieram, e a gente não... O Pierre chegou aí num número mais de 40, então é assim, uma enorme alegria, né, a gente conseguir ter sempre para além da turma que é nossa, né, nossos alunos, nossas alunas, e um aluno, nessa turma é um homem para uma mulherada, e que sempre é a maioria, né? Então, e nesse ciclo, por acaso, quem abre e quem fecha é mulher, o resto é tudo homem, né? Então, são 10 palestras no total, né? 10 aulas abertas, com 2 mulheres, e eu fiz isso absolutamente sem pensar. Eu fui convidando, assim, fui pensando as pessoas, e por acaso aconteceu de abrir e fechar com mulheres, e o resto serem homens incríveis. Então, nosso objetivo com isso é realmente procurar democratizar o conhecimento, né? Levar tantos saberes dessas pessoas incríveis para o maior número de pessoas que a gente puder alcançar, porque além desse momento que hoje tem grande concorrência, né? Porque tem muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, ele fica lá no canal da pós, no canal do YouTube, da pós-graduação em Paisagismo Ecológico, depois de liberado aí pelo CCE, a gente sobe lá. E eu queria muito que cada uma e cada um colocasse seu nome, a pessoa que já conhece até já está colocando, né? Nome, instituição, cidade, para a gente ficar sabendo, né, em cada evento, quem são as pessoas que estão junto com a gente. E quero, assim, também vão colocando as perguntas e questões aí no chat, a gente vai lembrar vocês, tudo que está escrito aí, a PUC vai dando as instruções, quem for receber certificado também presta atenção, porque tem que preencher alguma coisa aí que ela vai colocar aí, vai ser colocado, né, as instruções no começo e no final. E, enfim, agora, para completar, eu vou agradecer demais a presença do Fabiano Lemes, que era um amigo virtual de longa data, até um dia que a gente se encontrou há poucos anos, há uns 3 anos atrás, né? Foi isso, pessoalmente. E quero agradecer muitíssimo assim, a tua presença nessa aula aberta. Eu vou deixar que você se apresente, que eu acho que você vai se apresentar melhor do que ninguém. E super bem-vindo, e passando a palavra para você, tá? Agora, take the floor. Eu que agradeço, né? Muito obrigado
Cecília, muito obrigado, Pierre, pelo convite, obrigado à PUC e a todos vocês que se disponibilizaram para estar aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre questões relacionadas ao urbanismo, à arquitetura da paisagem e à natureza. Bem, eu sou professor associado do Politécnico de Milão desde 2019. Eu sou arquiteto e urbanista, formado pela USP de São Carlos, na época era o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, hoje é o IAU. Fiz o meu mestrado também em arquitetura e urbanismo lá, depois fiz o doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, professor José Maria Montaner. Depois fui para a Inglaterra, onde trabalhei por quase 11 anos como professor sênior e depois como reader na Portsmouth School of Architecture, na Escola de Arquitetura da Universidade de Portsmouth, no sul da Inglaterra. E em 2019 eu passei no concurso aqui no Politécnico e sou professor associado de urbanismo. E para mim é um grande prazer poder falar aqui com vocês e falar em português. A maioria das vezes em que eu toco nesses temas, a gente trabalha muito em inglês aqui, então também é um prazer poder falar no meu idioma nativo. Bem, eu vou começar então a compartilhar a tela, vamos ver se funciona, para a gente poder começar. E vocês me digam se por um acaso não estiver funcionando, não me escutarem. Então, imagino que vocês estão vendo o slide, né? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Então, tá bom. Então, eu proponho hoje uma conversa com vocês sobre a ideia de soluções baseadas na natureza a partir de uma perspectiva ampla. Então, para isso eu vou procurar me valer de uma temporalidade talvez um pouco mais estendida do que normalmente nós utilizamos ou nós vemos nas discussões sobre a questão da natureza nas cidades, tanto para contextualizá-las, as soluções baseadas na natureza, um pouco melhor, quanto para apresentar a minha tese de uma maneira coesa. A ideia principal é discutir e mostrar como a natureza e o planejamento urbano eles estão intrinsecamente ligados e têm sido assim ao longo da história, né? E que nesse processo a questão dos desafios, que é um aspecto fundamental das soluções baseadas na natureza, ele aparece como um instrumento mediador, né, um gatilho para essas relações. Então, baseados nessa premissa inicial, o argumento vai muito na direção de defender que as soluções baseadas na natureza elas devem responder a três questões principais, né, a questão urbana, a questão ambiental e a questão ecológica, de modo interligado e simultâneo. Então, a argumentação toda vai nessa direção. E nós vamos ver na segunda parte da apresentação alguns estudos de caso onde isso vem acontecendo. Fique à vontade para interagir ou perguntar ao longo da apresentação, se por um acaso tiverem algum comentário, alguma questão urgente. Para nós começarmos, eu acho que é importante pensarmos um pouco sobre essa palavra que nós usamos tanto, né, a natureza. Né, o que seria a natureza? Evidentemente, a sua definição é um campo muito contestado, né? A origem grega da palavra ela se remetia muito à ideia de crescimento, de produção, ou mesmo da propriedade, né, geral de ser, né, to be. Essa ideia, né, de princípio gerador, ela, de uma forma ou outra, ela continua, né, no nosso pensamento sobre a natureza, se bem que, se nós perguntarmos, por exemplo, eu fiz isso, perguntei para o Oxford Dictionary o que seria a natureza, qual a definição que o dicionário me dá, a definição que nós temos é essa, né, que é o fenômeno do mundo físico coletivo, e aqui estou fazendo uma tradução livre, incluindo as plantas, os animais, a paisagem e as características e produtos da Terra, em contraposição aos humanos ou às criações humanas. Então, essa definição, que acabou se tornando a definição talvez mais presente da natureza, ela é uma definição que exclui a humanidade, exclui
as criações humanas, né? Na verdade, isso não era bem assim, né? No começo do uso da palavra, isso aparece, ou essa contraposição, ela aparece com Cícero, a ideia de cultura e natureza como conceitos distintos, como conceitos separados. Dentro dessa premissa, nós temos aqui os animais e os seus habitats como absolutamente naturais, nós e as nossas coisas e os nossos habitats como não naturais, né? Existem diferentes linhas de pensamento, os humanos separados da natureza, ou que emergeram, saíram da natureza, ou como parte integral da natureza. Esse tipo de discussão, ela é muito complexa e eu acho que, na verdade, a gente precisa começar a pensar mais sobre evitar pensamentos dicotômicos. As dicotomias entre homem e natureza, cidade e campo, né, o artificial, o natural, a cultura e o primitivo, essas dicotomias elas marcam, em grande medida, o modo como nós construímos as nossas relações no mundo, né, no nosso planeta. Agora, de fato, o que nós temos, né, como realização, tanto teórica ou como realização prática dentro do campo do urbanismo, do campo da arquitetura da paisagem, são relações muito mais complexas, não muito mais interligadas, que vão, no que eu estou propondo, na direção de um espectro, né, de relações, de um espectro que vai de uma polaridade aqui que eu chamo de urbanidade não mediada, ou seja, a crença absoluta no progresso ou na maquinização, que o artifício por si ele é suficiente para criar o ambiente onde nós habitaremos ou habitamos. Por exemplo, aqui eu coloco uma cena do filme Metrópolis, né, do Fritz Lang, 1927, a gente também poderia falar do trabalho de Hilbersheim, né, a Grande Metrópole, são imagens muito características desse tipo de pensamento. Do outro lado, a ideia de uma inserção completa e absoluta na natureza, retornando à noção da cabana primitiva, que o Wickford coloca. E, de fato, o que nós temos, né, é uma série de propostas que vão, né, dentro dessas duas polaridades, procurar, de uma certa forma, um certo equilíbrio. E essa palavra, evidentemente, ela também é de definição difícil, ela vai depender muito do contexto, mas essa busca por equilíbrio a gente acaba vendo em muitas reflexões dentro do campo do urbanismo ao longo dos anos. E aqui eu vou tratar, então, dessa ideia de desafios, né? Nós falamos sobre a problemática da definição do que é natureza, da ideia de espectro, e o terceiro conceito inicial é essa ideia dos desafios, que, na minha linha de raciocínio, é o conceito mediador entre o planejamento, entre o urbanismo e a natureza. O planejamento urbano sempre teve a questão da natureza no seu cerne, né? Seja desde uma posição de proteção e dependência, né, de estar próximo às fontes de alimentação, fonte de água, e ao mesmo tempo a necessidade de se proteger dos perigos que vinham de fora da cidade, dos perigos que viriam da natureza, até uma teia de relações mais intricada. Mesmo nessa condição, a gente tem uma relação potencial de equilíbrio, né, de onde se desenvolve a ideia de urbanidade em posição, eu não diria em contraposição, mas em posição, em relação àquilo que não é urbano, né? Esse jogo entre urbanidade e não urbanidade, ela também é um jogo de polaridades que se alteram muito, né, durante as décadas, durante os séculos. Aqui a gente vê um momento de desequilíbrio, ou de uma perca de relação entre a construção do nosso habitat, as cidades, que provavelmente são as principais invenções que nós fizemos,
e o meio natural. Do lado esquerdo, nós vemos uma imagem de uma cidade industrial, nesse caso, nós vemos Manchester, e logo embaixo tem uma citação de Sir Richard Phillips, onde ele diz que, em Londres, essa fumaça de aproximadamente 1 milhão de chaminés de carvão, ela acaba por destruir, por afetar toda a vegetação. Então, aqui tem uma mensagem muito importante, né? Nós, nesse momento, percebemos de uma maneira muito precisa que o progresso, o crescimento econômico, a ideia da racionalidade, né, em favor da construção de artifício, se por um lado trazia uma série de benefícios, por outro, era responsável também pela destruição do meio natural. Era responsável pela destruição do campo, era responsável pela destruição da natureza. A gente ainda não sabia que nós poderíamos destruir o planeta inteiro naquele momento, isso acontece mais para frente com a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, e hoje a gente tem isso muito claro com toda a questão das mudanças climáticas, mas naquele tempo já se previa, de uma maneira ou outra, essa capacidade de destruição maciça da ingenuidade humana com relação à natureza. A imagem da direita, ela nos traz para dentro da própria cidade, e é uma representação do artista francês que foi morar em East London naquele período, e ele retrata a condição de vida da classe trabalhadora naquele momento. Então, a cidade ela é representada como um momento, ou como um local de degeneração, né? Então, as pessoas iriam para as cidades em busca de trabalho, mas morreriam muito jovem. A gente vê, por exemplo, no caso de Manchester, a expectativa de vida dentro da cidade era, naquele período, de por volta de 29 anos. 10 anos a menos do que se você morasse no campo, fora das áreas mais industriais. E a citação da direita é uma citação do Henry George, onde ele fala que a vida da grande cidade ela não é uma vida natural para o ser humano, que nessa cidade as condições, ele se deterioraria, as pessoas se deteriorariam fisicamente, mentalmente e moralmente. Então, preocupações fundamentais do começo do urbanismo. Se nós pensarmos que o urbanismo ele é uma disciplina que aparece, sobretudo, em função de o que eu chamo de disturbed balance, não é? Esse equilíbrio alterado que acontece naquele momento, como uma disciplina reativa. O Benévolo falou muito disso, né? Uma disciplina que vem procurar resolver a questão urbana, a questão das cidades e a sua relação com o entorno. Então, nós vemos que na própria fundação do urbanismo moderno, a ideia de natureza ela está no cerne das preocupações. Aqui do lado esquerdo, nós vemos o plano de Cerdà para Barcelona, da metade do século XIX, e no centro a ideia de cidade-jardim, já para o final do século XIX, que são duas propostas que, de fato, deixaram a cidade existente, mais ou menos como tal, né? Nós vemos, por exemplo, aqui na imagem do Cerdà, a própria Barcelona existente em negro, ela é deixada, assim, em grande medida como tal, com algumas aberturas ou expansão, ou alargamento de vias, mas a atenção é nessa relação com o espaço que está além, né? Essa criação do novo, essa busca de integração através de uma construção nova, de um ideário novo, e que acontece na ideia de cidades-jardins, né, de distribuição da população em cidades médias, integradas no campo e com a natureza urbana muito presentes. Então, nós vemos que essas propostas, elas procuram enfrentar esse desafio fundamental, que era como fazer com que as nossas cidades se tornassem habitáveis novamente. E uma das respostas fundamentais foi trazendo a natureza para dentro desses espaços, trazendo sol, trazendo água, trazendo o ar limpo, trazendo espaço, trazendo o contato com a natureza e a articulação com o campo de volta para a vida das pessoas. Houve, evidentemente, intervenções também, propostas que não fugiram ao desafio de trabalhar com a cidade existente tal qual era. Então, aqui nós vemos o
projeto do Park System de Buffalo, Olmsted and Vaux, que procura, na verdade, trabalhar com a malha existente, procura fazer uma intervenção dentro da cidade de Buffalo, nesse caso. Essa discussão do crescimento, da discussão de como as cidades elas impactam diretamente no campo, impactam na presença dos espaços verdes dentro das cidades, é algo que eu acabei pesquisando bastante em função do meu trabalho sobre as cunhas verdes. Eu vou falar um pouco sobre isso. Aqui nós vemos 2 diagramas desse engenheiro alemão, chamado Rudolf Eberstadt, que fez um plano para Berlim no começo do século XX, 1909, onde ele dizia que o crescimento concêntrico era e se colocar um cinturão verde em volta das cidades uma aposta que olha para o passado sem pensar na realidade do presente, né? Segundo ele, a ideia de um cinturão verde, ela espreme o possível crescimento da cidade, né? Ela amarra a cidade e mantém a maioria dos espaços verdes fora da cidade, longe de onde é o problema. O problema é dentro da cidade, né? Como que a gente traz as áreas verdes, como que a gente traz a natureza para perto de onde as pessoas moram, trabalham, etc. E também dizia que as cidades modernas elas cresciam ao longo das linhas de transporte, né? Então, não se crescia mais derrubando muralha e expandindo através da criação de outras muralhas, mas sim ao longo das linhas de transporte ferroviário, tramo, bonde, né? Etc, etc. E que esse crescimento ele deixava áreas verdes entre, né, essas linhas de crescimento e que nós deveríamos, de fato, na verdade, pensar nessas áreas verdes como áreas positivas, não como áreas que foram deixadas ou apareceram por acaso, e transformá-las, então, em sistemas de áreas verdes para as nossas cidades. Então, se esse era o padrão de crescimento da cidade, a resposta que o Eberstadt procura dar é essa, né? Então, uma busca de equilíbrio, a cidade poderia crescer e, ao mesmo tempo, as cunhas verdes, né, cresceriam. Então, tem essa relação entre um potencial crescimento da cidade e o crescimento das áreas verdes, e uma busca de justiça ambiental, em um momento muito, muito preciso da história do urbanismo, que é esse momento onde a gente vê a grande quantidade de pessoas morrendo dentro das cidades por falta de condições de salubridade, né? Então, trazer o ar, trazer a luz do sol, trazer os espaços verdes, reconectar a cidade e o campo, eram desafios, não? Eram desafios que precisavam ser enfrentados. E essa foi uma das respostas que foi dada e uma das respostas que foi trabalhada por muitos urbanistas e paisagistas do período. Bruno Taut, na Alemanha, Salman, na Austrália, Wagner, na Alemanha, Abercrombie, no Reino Unido, Lange, na Inglaterra, não, desculpe, Lange, na Alemanha, Prestes Maia, no plano de Avenida de São Paulo, fala do conceito de cunhas verdes e procura implementar nos vales, nas áreas de vale, Toronto e assim por diante. E talvez o projeto mais conhecido do modelo de cunhas verdes seja o Finger Plan de Copenhague, do pós-guerra de 1940, foi construído no pós-guerra, o plano de 1947. E então essa discussão ela aparece no meu livro, no meu primeiro livro, esse que foi o meu principal trabalho acadêmico até o momento. Ele constrói uma história crítica da ideia de cunhas verdes, que vai desde o final do século XIX até os anos 70, e na segunda parte do livro, ele analisa uma série de estudos de caso, onde nós vemos uma transformação dos desafios, né? Então, os desafios eles vão mudando ao longo das décadas, ao longo dos anos, e como o modelo foi se adaptando a esses desafios. Então, os estudos de caso da segunda parte são estudos de caso que estão muito preocupados com a questão da sustentabilidade, da resiliência urbana, de favorecer a recreação para a maior quantidade de pessoas possível, etc, etc.
A questão dos desafios continua e vai sempre continuar conosco, né? Eles mudam, mas a categoria desafio permanece, como eu digo, nessa linha de argumento, como mediador entre as nossas relações com a natureza. Então, se a gente começar agora a nos perguntarmos, né, quais são esses desafios, e nós sabemos que são muitos e são muito complexos. Um deles é a consciência de que o planeta ele vai ser um planeta cada vez mais habitado, pelo menos até 2050. Temos uma previsão de que por volta de 10 bilhões de pessoas habitarão o planeta. Nós passamos de 7 agora, né? Chegaremos a provavelmente mais de 10, e que 70% dessa população viverá em cidades. 70% da população, por volta de 7 bilhões, é a população total do planeta hoje. Então, se a gente pegar toda a população do planeta hoje e colocar em cidades, essa, né, vai ser a situação urbana em algumas décadas. Nós sabemos também que as cidades elas são as principais responsáveis pelas emissões de CO2, né? E quanto mais urbanização nós temos, maior pressão nós colocamos na vitalidade dos ecossistemas no nosso planeta. Então, um dos grandes desafios, né, que eu acabei escrevendo sobre isso também, é esse paradoxo aparente do desenvolvimento sustentável, no sentido de que nós precisamos acomodar mais pessoas nas cidades, de uma maneira ou outra. E precisamos diminuir o nosso impacto no planeta e precisamos aumentar a presença da natureza no nosso ambiente. Isso é um paradoxo, evidentemente, porque quanto mais urbanização nós temos, normalmente, maior o impacto no planeta e, normalmente, menor é a quantidade de espaços verdes, espaços azuis, menor é a presença da natureza no planeta. Então, equacionar esse paradoxo é, do meu ponto de vista, uma das tarefas fundamentais que nós temos, né, como sociedade, e nós como arquitetos, urbanistas e paisagistas, temos como profissionais, né, de procurar pensar modos de fazer essa articulação funcionar. Nós estamos tendo agora, né, a COP26, estamos falando muito da questão do aquecimento global. Provavelmente o principal desafio que nós já tivemos como espécie. O Acordo de Paris determinou que nós deveríamos tentar manter o aumento das temperaturas em 1,5 graus. Por exemplo, comparado com 2 graus, nós vemos aqui na imagem quais seriam os impactos desse meio grau a mais. Por exemplo, 10 milhões de pessoas a menos perderiam suas casas em função do aumento do nível do mar, né? A diferença de meio grau significaria 10 milhões de pessoas a mais. Se nós chegarmos a 2 graus, perderiam suas casas por conta do aumento do nível do mar. 50% da redução de espécies perdendo metade do seu escopo geográfico, e assim por diante. Então, esse é um desafio imediato, mas também um desafio que teremos diante de nós nas próximas décadas. E se houve, de fato, uma redução nas emissões por conta da pandemia, isso ainda não é suficiente, e está longe de ser suficiente, para poder chegar nos níveis que nós precisamos para evitar o que seria catastrófico, um aumento de 3 graus, por exemplo, nas próximas décadas. Nós também sabemos muito bem que, em princípio, até 2030, nós teríamos que resolver os objetivos do desenvolvimento sustentável. Houve um relatório recente das Nações Unidas falando, né, como estamos com relação a essa questão, e no aspecto relacionado com a urbanização, não muito bem, né, e não muito bem em vários outros também. O relatório diz que, nas últimas décadas, a maioria das áreas urbanas registrou um aumento geral da quantidade de área construída por pessoa, ou seja, não the footprint, não a área das cidades, ela cresceu
de uma maneira bastante considerável, comparado, na verdade, com o número de pessoas que acabou se tornando população urbana. Essa taxa foi muito mais rápida do que a taxa de crescimento populacional. Aqui eu vou dar um exemplo local para mim, que é onde eu vivo. Aqui é a cidade de Milão, essa mancha escura do lado esquerdo em cima no mapa, é um mapa de 1954. Então, a gente está vendo a região da Lombardia, aqui no norte da Itália, 1954. E a mesma região em 2015. A gente vê o crescimento não apenas de Milão, mas uma urbanização ferrenha do campo nesse período, 1954, 2015. Essa dispersão urbana, evidentemente, ela é insustentável, né? Quando a gente fala de sprawl, né? Esse crescimento horizontal de baixa densidade, gera uma série de problemas para as cidades existentes, no sentido de fornecer infraestrutura, de fornecer equipamentos, a gente consome o solo de uma maneira desnecessária, impermeabiliza o solo, fragmenta as paisagens, destrói áreas de produção de alimentos. Então, é um novo, talvez um novo cenário de urbanização que precisamos enfrentar nas próximas décadas. E há alguns teóricos que vêm tratando desse fenômeno como um fenômeno de pós-urbanidade, de pós-metropolização, né, que é para além da questão metropolitana. O Cedric Price, arquiteto inglês, ele tem um diagrama interessante, onde ele fala que a cidade medieval era como um ovo cozido, né, que tem a gema bem consolidada, firme, né, a parte de fora, a parte branca também bem determinada, que a cidade moderna, a cidade industrial, é como um ovo frito, que vai se espalhando, né, que vai se expandindo para lá e para cá, e que a cidade contemporânea ela é um ovo mexido, né? Pedaços de urbanidade para cá e para lá, uma desestruturação das centralidades e assim por diante. Então, a gente está vendo, em grande medida, uma aceleração desse processo de transformação das cidades em ovo mexido. Isso põe uma série de questões para nós com relação à nossa posição com o mundo natural e a nossa posição com o campo, né? Como será o campo? Qual é a relação do campo e da cidade? Em muitos casos é difícil, de fato, entender onde começa e onde termina a urbanidade, onde começa a ruralidade, né? E essa citação, para mim, ela é importante nesse sentido, né? Que Scott e Lennon, eles estão falando que se nós quisermos conciliar a cidade e a natureza, é necessária uma reconceitualização do planejamento urbano. Então, é necessária uma reconceitualização do nosso modo de criar os nossos habitats principais. Em qual base, então, né? A partir de quais princípios, de quais preceitos, se nós estamos enfrentando desafios tão complexos, interligados, tão difíceis, né? Como fazê-lo? E uma das respostas, uma das chaves é a natureza, é nós pensarmos de maneira sistêmica, relacionar esses desafios, em pensar nos papéis do artifício e da naturalidade em conjunção. Aqui eu estou colocando uma imagem de uma edição que nós fizemos em 2019, que, na verdade, procurava dar algumas respostas, ou tentar esboçar algumas respostas sobre essa questão, né, de como nós podemos, ou deveríamos, talvez, planejar as cidades com a natureza. A gente discute uma série de métodos, estratégias e metodologias. Então, é um livro que tem estudos de casos brasileiros, estudos de caso internacionais, que pode ser de interesse. Nesse último ano, eu vim trabalhando nesse outro projeto, que é olhar para a história do urbanismo e procurar entender como a relação entre cidade e campo se deu a partir de planejadores, a partir de paisagistas, a partir de arquitetos e de projetos-chave na história do urbanismo. Tentar entender como
esse processo que vai de dicotomização, a relação, ele ocorreu e quais seriam os possíveis aprendizados que nós poderíamos ter para enfrentar essa questão da cidade-natureza, cidade-campo hoje em dia. E também a gente trabalhou com a questão da produção de alimentos também dentro dos projetos urbanísticos. No domingo, agora dia 14, nós vamos fazer uma apresentação do livro, para quem quiser, dentro da Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza. Então, a gente vai ser hospedado pelo pavilhão italiano para fazer a apresentação. Vai ser online, então, para quem quiser, é só seguir a live no Facebook. Vai ser em inglês. A página é Resilient Communities Venezia. Então, passando para a segunda parte da apresentação, se nós quisermos, então, reconceitualizar a nossa relação com o modo como nós criamos o nosso ambiente, nós precisamos pensar de modo sistêmico. A escala, a complexidade, gravidade, a interconexão dos desafios globais e locais não nos deixa tratá-los de maneira isolada. É fundamental que nós tenhamos uma abordagem sistêmica de busca de relações e articulações que cheguem, de fato, ao cerne dos problemas, mas que, de fato, são problemas que se manifestam ou que são manifestações de questões intrínsecas, problemas estruturais que precisam ser resolvidos no seu cerne. Felizmente, para nós, há uma série de estudos e uma série de exemplos de como a natureza pode nos ajudar nesse processo. A Comissão Europeia nos falou que as soluções para muitos desafios urbanos contemporâneos se encontram na natureza. O NDP, que a natureza pode nos propiciar com quase 40% das soluções climáticas. O IPCC recomenda o plantio de 1 bilhão de hectares de florestas para limitar o aquecimento global. E muito conhecimento vem sendo feito, e o trabalho da Cecília e do Pierre aqui de trazer pesquisa, de discutir, de difundir, esse trabalho é um trabalho fenomenal, e fundamental para que a gente possa ter cidades melhores nos próximos anos, nas próximas décadas. Existe muito conhecimento que nós, na verdade, estamos construindo ao longo do tempo. Muitas vezes a gente esquece de conceitos ou esquece de princípios, e é importante que a gente resgate alguns deles, porque eles se entram no processo cíclico de se esquecer, de se renovar, de se pensar, de se seguir adiante, que não é um processo linear, é muito mais um processo elíptico, com idas e vindas. Então, a gente vê como, com a mudança de paradigma, a mudança para a sociedade industrial, houve uma série de interpretações de como nós poderíamos pensar a natureza nas nossas cidades. Se espera a crise da sociedade industrial, também, a partir dos anos, sobretudo dos anos 70, quando nós começamos a perceber que os recursos da Terra eram finitos, que a gente, de fato, podia destruir o nosso planeta, uma série de campos disciplinares, uma série de conceitos, eles começaram a aparecer de uma maneira muito mais presente no nosso pensamento urbano. Eu vou tratar de alguns deles. Eu imagino que eu estou falando com uma plateia do curso, então, evidentemente, você já conhece esses conceitos, mas para a gente relembrar, a própria ideia de serviços ecossistêmicos é um conceito muito importante para a gente entender o que vem acontecendo no planejamento ambiental nas últimas 2 décadas, pelo menos. Então, a ideia de serviços ecossistêmicos é, simplesmente, dito de uma maneira simples, os benefícios que nós derivamos, que nós temos da natureza, que podem ser benefícios diretos
e benefícios indiretos, né? Existem várias classificações, várias categorizações, mas em geral se falam de 4 grandes categorias, né? Os serviços ecossistêmicos, culturais, de provisão, de regulação e os serviços de suporte. Os culturais, por exemplo, a recreação, valores espirituais e religiosos, valores estéticos, saúde física e mental. A provisão, a natureza nos dá comida, nos dá água, insumos, né? São produtos diretos que vêm da natureza, e os serviços de regulação do ar, da água, proteção de erosão, purificação da água e assim por diante. E os de suporte são aqueles que dão suporte à geração dos outros serviços ecossistêmicos. E a própria ideia de serviços ecossistêmicos, ela está no cerne também de como nós podemos enfrentar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Os benefícios da natureza, os serviços ecossistêmicos, eles foram trazidos para dentro do modo como nós planejamos a cidade de uma maneira muito positiva, com o conceito de infraestrutura verde. Então, a definição da União Europeia é de uma rede estrategicamente planejada de áreas naturais e seminaturais, que é projetada para fornecer uma ampla gama de serviços ecossistêmicos. Então, aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que nós estamos falando de uma rede interconectada, de espaços naturais, seminaturais, verdes, azuis, etc., que são pensados para fornecer uma ampla gama de serviços ecossistêmicos. Ou seja, a inserção do entendimento de serviços ecossistêmicos, ela se faz dentro dessa conceitualização de infraestrutura verde de maneira proativa. Ou seja, eu estou projetando quais são os serviços ecossistêmicos que eu quero ter naquele local. Quero melhorar tais serviços ecossistêmicos, quero incluir outros, etc, etc. Então, não é uma visão de eu planejo verde, é bonito, é interessante, vamos ver, né, quais são os benefícios, um pensamento um pouco generalista de quais seriam esses benefícios. Não, né? É uma busca de precisão, uma precisão de base, pelo menos, em como nós podemos, de fato, maximizar as nossas paisagens para que elas, né, possam funcionar de uma maneira cada vez melhor, cada vez mais eficiente, não apenas para nós, mas para o mundo não humano também. O passo que veio um pouco depois foi o das soluções baseadas na natureza, que é o nosso assunto principal aqui hoje. As soluções baseadas na natureza também têm diferentes definições. A que eu uso é essa da Comissão Europeia, que diz que as soluções baseadas na natureza são ações. E aqui essa palavra é importante, são ações inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza, que visam ajudar a sociedade a enfrentar uma série de desafios. E a palavra desafios aparecendo aqui novamente. Desafios ambientais, desafios sociais e desafios econômicos, ou seja, os 3 pilares da sustentabilidade, o triple bottom line, do social, econômico e ambiental. Então, as soluções baseadas na natureza são ações, são intervenções que procuram enfrentar desafios. Se eu quero, então, implementar soluções baseadas na natureza, eu preciso saber quais são esses desafios. Os desafios vêm primeiro, eu preciso entender quais são esses desafios. Quais são os desafios que eu estou enfrentando dentro desses 3 pilares? Quais seriam os serviços ecossistêmicos que podem me ajudar, podem nos ajudar a enfrentar esses desafios? E quais são as ações, então, baseadas na natureza, que são necessárias para colocar em campo esses serviços ecossistêmicos que, por sua vez, vão me ajudar a enfrentar esses desafios. Então, aqui a gente vê 2 exemplos de trabalho de alunos, que a gente fez um workshop em Campinas, a gente trabalhou numa área na Unicamp, e aqui, então, a gente consegue ver a identificação de determinados desafios, são o manejo da água,
purificação, etc. E quais são os serviços ecossistêmicos? A drenagem, regulação, não consigo ler direito, na verdade. E as soluções baseadas na natureza, que, por sua vez, propiciariam esse serviço ecossistêmico, né? Então, essa é uma abordagem que eu acho muito importante que a gente entenda. É uma abordagem que eu trabalho com meus alunos também, né, nos projetos que eles fazem. Esse aqui, por exemplo, é um pedacinho de um trabalho dos alunos, onde a gente olha para os objetivos do desenvolvimento sustentável, procura alinhar os desafios globais, desafios locais, pensar como a gente pode trabalhar com serviços ecossistêmicos, quais seriam os necessários, etc. E logo em seguida, então, quais são as ações que eu preciso colocar em campo para poder entregar esses serviços. As soluções baseadas na natureza, elas pressupõem uma abordagem sistêmica, e a gente já tocou no tema do pensamento sistêmico. Como a infraestrutura verde é um modo de se pensar proativo. Eu devo entender quais são os meus desafios, eu devo entender quais são os serviços ecossistêmicos que eu preciso e, proativamente, fazer a minha ação. A palavra ação, ela já sugere de uma maneira muito clara essa pressuposição de proatividade. E são espaços que são multifuncionais. Esse é um conceito fundamental das soluções baseadas na natureza. Ou seja, nós pensamos a paisagem em vários layers que se sobrepõem e se interagem. Por exemplo, nós temos essa imagem aqui e posso ficar quieto aqui 2, 3 minutos e vocês podem começar a pensar quais são os benefícios, quais são os serviços ecossistêmicos que nós temos vindo dessa paisagem. O que nós conseguimos identificar nessa paisagem? Bem, tantos, não? Recreação, a gente falou, ser visto, bem, a questão estética, a questão da beleza da paisagem, purificação do ar, polinização, manejo da água, purificação da água, etc. Todos funcionando ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que as paisagens precisam ser multifuncionais, essa multifuncionalidade, esses diversos serviços ecossistêmicos precisam ocorrer simultaneamente. Isso nos ajuda a criar paisagens mais resilientes. Se nós pensamos uma paisagem com apenas um fim, um uso, se esse uso não funciona, pronto, a paisagem meio que morreu, né? Não tem mais nada ali no sentido da razão de ser daquela paisagem. Agora, se nós pensarmos uma paisagem com, né, múltiplos usos, múltiplos serviços ecossistêmicos, se por um acaso houver um problema com um, ainda temos os outros, né, que fazem a paisagem seguir adiante, né? Ela consegue permanecer com os outros serviços ecossistêmicos funcionando, né? Então, essa ideia de simultaneidade ela é muito importante. Conectividade ecológica, fundamental. A integração nos processos de planejamento, as soluções baseadas na natureza, elas podem variar de alta naturalidade, altos níveis de tecnologia, muito como o nosso espectro, né, do começo da aula, começo da palestra, né, dessas duas polaridades, e através de múltiplas escalas. Normalmente, quando a gente trabalha com soluções baseadas na natureza, a gente fala dessas escalas. A escala macro, né, que vai beirando o regional, a escala da cidade, meso, a micro, a escala da vizinhança, o nano, a escala do edifício, a escala do lote. Mas, evidentemente, são escalas sobrepostas, né? São escalas umas dentro das outras. E muitas soluções baseadas na natureza, elas atravessam escalas. Por exemplo, as cunhas verdes, né? Podem sair da macro escala e chegar na escala do nano, né? Atravessando cidades e regiões. Então, é importante que nós também possamos entender as relações entre as escalas nos projetos, né, como as soluções baseadas na natureza elas estão se conectando, estão se relacionando através das escalas, e como essa relação se dá com as áreas que não são áreas abertas, né, que são os edifícios, as áreas ocupadas.
Então, aqui alguns exemplos, e há uma série de handbooks e manuais e publicações sobre soluções baseadas na natureza que vocês podem consultar rapidamente na internet. Eu gostaria de fazer um ponto muito rápido aqui também, da necessidade de nós pensarmos na aplicabilidade e na contextualidade das nossas intervenções, né? Então, existe também, quanto mais nós pensarmos nos potenciais problemas de uma possível intervenção verde, mais resiliente essa intervenção vai ser, porque a gente vai poder resolver esse problema antes que ele aconteça. É importante ter em mente, né, que há de serviços ecossistêmicos, sobretudo se mal planejados, mal considerados, né? Então, a questão de insetos, a questão da percepção do valor da natureza. Então, tem uma série de princípios ou de questões que são muito relacionadas ao contexto. Tem um papel da educação ambiental, que é fundamental também nesse aspecto. As questões de gênero estão sendo bastante estudadas também, né, como os diferentes gêneros eles percebem e usam os espaços verdes. Compartilhamento de espaços inadequado entre espécies, né? Essa onça muito linda, mas provavelmente não está no seu habitat natural aqui, né? Que a gente vê nessa imagem à direita. Também a questão da má governança, ou da falta de resolução de quem vai gerenciar aquele espaço, e assim por diante, né? São questões importantes que nós precisamos pensar junto, né, com os nossos projetos para evitar que as intervenções, as ações, elas acabem gerando efeitos colaterais ou efeitos negativos, né, ao invés de efeitos positivos. A Cecília conhece bem essa publicação, eu gostaria de fazer uma menção a ela, que eu acho muito importante, não apenas para o Brasil, mas para os países CELAC, de uma maneira geral. Aqui é uma publicação chamada The EU-Brazil Sector Dialogue, né, o diálogo setorial sobre soluções baseadas na natureza, coordenado pela Cecília, e onde se identifica uma série de áreas prioritárias, a partir de onde nós podemos começar a nos focar, no caso brasileiro, e dos papéis das soluções baseadas na natureza. Então, vocês vão ver na publicação uma atenção muito grande na questão das águas, da prevenção de inundação, a estabilização das margens de rio, a questão da erosão, mas também uma preocupação com aspectos de coesão social, de emprego verde, que é um tema fundamental hoje em dia aqui na União Europeia também. E eu recomendo a todos que se debrucem nessa publicação. Soluções baseadas na natureza, elas, como eu disse no início, devem nos ajudar a trabalhar com o tema das mudanças climáticas, com a questão urbana e com a crise ecológica. E eu diria, obrigatoriamente, né? As nossas paisagens não podem ser só paisagens bonitas mais. Estou fazendo um projeto lindo aqui, um parque, não sei o quê, mas né, os serviços ecossistêmicos são baixíssimos, né, a paisagem precisa de irrigação constante, né, a gente precisa que as nossas paisagens forneçam a maior quantidade possível de serviços ecossistêmicos e precisamos que os nossos projetos enfrentem as mudanças climáticas, a questão urbana e a crise ecológica. Sobre as mudanças climáticas, o que a gente pode fazer com as soluções baseadas na natureza? Bem, são basicamente 3 coisas. Bem, a gente pode diminuir, dentro dessa perspectiva, né, de uso da natureza, diminuição das emissões de gases de efeito estufa. A gente pode melhorar o conforto térmico de edificações, né, evitar maiores emissões, fazer paisagens mais caminháveis, as pessoas podem deixar os carros. Então, existe uma série de intervenções que a gente pode fazer nesse sentido, mas as principais intervenções são nas outras 2 categorias, né? Armazenamento de carbono, né? Criação de sumidouros de carbono, conservação de florestas naturais, plantio de florestas naturais,
outros ecossistemas, manguezais, né, absorvem e retêm carbono de uma maneira também muito importante. A proteção dos nossos oceanos, muitas vezes a gente esquece dos oceanos, que também são fundamentais nesse aspecto. O outro que é a questão da adaptação, mitigação e resiliência, a renaturalização, diminuição das temperaturas urbanas, a gestão da água, porque os efeitos das mudanças climáticas estão aqui e vão continuar e provavelmente vão piorar na próxima década. Então, nós precisamos também nos adaptar a desenvolver cidades cada vez mais resilientes. A questão urbana, como eu mencionei no começo, nós temos a previsão de uma população cada vez mais urbana. Isso tem implicações para o campo, tem implicações para a cidade, tem implicações para a justiça ambiental, novamente, distribuição dos serviços ecossistêmicos de uma maneira igualitária. Muito na linha do que nós vimos com a ideia das cunhas verdes. Como que a gente pode pensar um equilíbrio entre urbanização e natureza que seja igualitário, né? que seja para todos. A economia circular, como nós podemos gerar uma economia verde e uma economia circular com as soluções baseadas na natureza, produção local de insumos e alimentos, trabalhar com o metabolismo circular, como eu disse, a economia verde, e procurar fazer um planejamento integrado e alinhado com outros princípios do urbanismo sustentável, né? Cidades mais compactas, cidades mais densas e assim por diante. Então, a gente tem que alinhar o nosso pensamento sobre soluções baseadas na natureza, sobre a natureza, de uma maneira geral, com um pensamento, digamos, mais canônico, que vem desde os anos 80, sobre como fazer as cidades mais sustentáveis. E, por fim, aqui, a reversão da perda e preservação da biodiversidade, na criação de habitats, corredores ecológicos, a promoção de biodiversidades dentro e fora das cidades, e espaços de educação e conscientização ambiental e ecológica. Evidentemente, aqui eu não estou propondo uma lista exaustiva, mas alguns exemplos de intervenções ou de posições que nós devemos ter para trabalhar com as nossas paisagens de uma maneira alinhada com o nosso tempo. E nos próximos 5, 10 minutos, eu vou mostrar rapidamente alguns slides, alguns projetos que eu acho que tocam nesses 3 pontos de uma maneira eficiente. Aqui é o caso de Estocolmo. Nós vemos do lado esquerdo um projeto de infraestrutura verde para a região metropolitana de Estocolmo, que é uma das principais capitais europeias que está passando ou que está tentando resolver aquele paradoxo que eu mostrei no começo, né, da necessidade de acomodar mais pessoas na cidade, de ser mais sustentável e de preservar e melhorar o capital natural da cidade. E eles implementaram, desde os anos 80, uma série de cunhas verdes que atravessam as escalas como a espinha principal do projeto de espaços abertos para a cidade e estão cada vez mais incrementando e melhorando os serviços ecossistêmicos que essas cunhas verdes elas podem proporcionar. E nós vemos também como elas se relacionam com os espaços habitados. A gente vê essa ideia de proximidade, né, entre os núcleos mais densos e as cunhas verdes. Então, o Estocolmo é uma cidade muito orgulhosa com relação aos indicadores de acessibilidade de espaços verdes de qualidade para os seus habitantes. E, como eu disse, essa preocupação atravessa escalas. Alguns de vocês talvez já ouviram falar desse projeto, Hammarby Sjöstad, que é um projeto com características sustentáveis, é um projeto um pouco antigo, já dos anos 90, do começo dos anos 90, mas que se tornou uma referência importantíssima da questão da densidade urbana, de pensar o metabolismo circular como um princípio fundamental da criação de novos bairros. E aqui nós vemos do lado direito
nosso slide, uma das cunhas verdes que vem do sudeste de Estocolmo, chegando em Hammarby Sjöstad. Então, essa ideia de que o macro atravessa o micro, chegando até o meso, né, e essas diferentes conexões que acontecem nesse sentido. Aqui a gente não tem apenas um corredor ecológico, é uma conexão também para as pessoas, para atravessarem essa rodovia, né, através dessa ponte que eles chamaram de ecoduct, né, um duto ecológico, que conecta essa Cunha Verde mais metropolitana com esse bairro de Hammarby Sjöstad. O caso de Helsinki também é muito interessante. Eles têm um plano para a cidade que chama um plano até 2050. Nos anos 60, Helsinki viu a construção de muitas vias expressas conectando a área central da cidade, as áreas de subúrbio, e essas vias expressas acabaram deixando uma série de áreas verdes, né, o que eles chamam de os dedos verdes, ali, mas eram áreas muito pouco usadas porque elas eram cortadas por esses elementos infraestruturais de alto tráfego. E a ideia é se pensar em transformar essas rodovias, ou essas vias expressas, em bulevares urbanos, né? Então, procurar tratar dos sistemas, né, habitacional, da questão da livability, não, da habitabilidade, densidade, criar bairros compactos, transformando essa infraestrutura que, em princípio, funcionava só com um uso, né, fazer os carros se moverem de um lado para o outro. Agora nós temos uma série de usos associados, né, a essa infraestrutura e, por outro lado, esse projeto também abre a possibilidade de se utilizar essas cunhas verdes, que também passam por processos de planejamento, de projeto, para se integrar esses espaços de uma maneira mais direta também na cidade. No caso de Freiburg, nós temos uma relação entre a cidade, que é uma das mais quentes na Alemanha, sobretudo no verão, e a Floresta Negra, que aqui na imagem fica ao fundo. Então, a gente tem um sistema de ventos, né, de troca de ar, que é fundamental para o resfriamento de Freiburg, sobretudo no verão. Então, a gente vê uma série de... aqui a gente tem alguns mapas mostrando esses estudos, e isso se tornou lei, né? Não se pode construir edifícios altos nesse vale, nessa região, para não interferir com esse sistema de trocas de ar que é tão fundamental para a adaptação, né, da cidade e, sobretudo, pensando na questão do aquecimento global. Helsinki, novamente, agora na escala do distrito, a gente vê a Cunha Verde, essa solução baseada na natureza, atravessando as escalas, chegando na escala do distrito. Ela é replicada em escalas menores, né, quase que de uma maneira fractal, dividindo o distrito em duas áreas de vizinhança, com outras áreas menores, e um trabalho de manejo, de gestão da água muito interessante, né, que eles fizeram um SUDS, né, um Sustainable Urban Drainage System, que nem sei como fala em português, aqui, que vai também trazer esses serviços ecossistêmicos muito próximos das residências. Tá? A gente vê aqui um zoom, onde os telhados, né, eles levam a água até canais muito próximos, que por sua vez chegam a canais um pouco maiores, a gente vê a vegetação filtrante que leva até essa bacia e assim por diante. Então, e esse trabalho com a paisagem, como eu disse nos slides anteriores, é um trabalho de criação de paisagens multifuncionais. Milão está plantando 3 milhões de árvores. Bem, essa é a promessa de plantar 3 milhões de árvores até 2030. Um dos principais problemas da cidade é a ilha de calor urbano. Então, isso vem no sentido de resfriar mais a cidade.
Também melhorar a qualidade do ar, que é um outro problema ambiental importante aqui, sobretudo da Lombardia como um todo, mas sobretudo dessa área onde nós estamos. E uma série de outros benefícios, como o aumento de biodiversidade e assim por diante. Há muitos trabalhos sobre água e soluções baseadas na natureza. Aqui um exemplo chinês de um Stormwater Park, onde nós vemos a intervenção, sobretudo, na borda dessa área. Houve a criação de uma nova área urbana para mais de 300 mil habitantes, e essa área ela foi preservada, é uma área passível de inundação, e se fez um trabalho de conversão dessa área num parque que absorve essa carga d'água, essa chuva, de uma maneira espaçada ao longo do tempo, e trazendo uma série de outros benefícios, como o aumento de biodiversidade, áreas de recreação e assim por diante. Nessa linha, o projeto de extensão da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que decidiu fazer um bairro novo, na verdade. Aqui a gente vê do lado esquerdo a rodovia, uma rodovia e essa área de expansão, e um parque, que é um parque que trabalha topograficamente com essa borda, procurando minimizar o ruído que viria dessa rodovia, mas também de acomodar possíveis enchentes em função das chuvas. Então, é um parque que é pensado para funcionar tanto numa época com pouca chuva, quanto em momentos de inundação. E a gente vê esse pensamento de se trabalhar com a questão da água através do projeto como um todo. Aqui nós estamos olhando a imagem de uma área interna, de um dos blocos, que é uma área de recreação, mas também uma área que pode acomodar uma grande quantidade de água, de diminuir a velocidade do escoamento, e ela é interligada com outros aspectos desse SUDS, que finalmente conecta com uma rede enterrada de escoamento da água, mas que, ao fazer isso, através do projeto, cria uma série de espaços públicos de interesse também. Rapidamente, um projeto em Lyon de reconexão, de fato, da cidade com o rio, também de uma série de problemas de inundação. A gente tem esse estacionamento aqui beirando um dos rios, e foi convertido completamente nesse espaço inundável, nesse espaço maravilhoso, eu diria, para todos os cidadãos, e que conecta uma série de espaços verdes também ao longo da margem leste do rio. Há também uma série de projetos muito interessantes no Brasil, e a Cecília e o Pierre, com certeza, são muito mais especialistas do que eu, podem falar muito melhor sobre esses projetos. Eu queria apenas mencionar o projeto de Campinas, o Reconecta, e também o projeto de Goiânia, que a gente teve a oportunidade de visitar quando fizemos o workshop da renaturalização de cidades, que também, que depois de terminado, vai ser um dos projetos mais longos, até onde eu entendo, em termos de extensão de parque linear no mundo. Esse é um outro trabalho que a gente está terminando agora, terminou, na verdade, vai sair agora no começo do ano que vem, chama Nature-Based Solutions for Sustainable Urban Planning, onde há uma série de estudos de caso, também estudos de caso brasileiro, então podem ficar atentos para o ano que vem. E vou deixar com vocês, antes de terminar, o link para a exposição que a gente fez online dos trabalhos dos nossos alunos do Urban Environmental Design Studio, e a Cecília esteve lá conosco, né, na abertura da exposição. Foi ótimo. Então, vocês podem clicar, é uma exposição online, dá para fazer comentários nos projetos, e a gente vem procurando trabalhar com nossos alunos sobre essas temáticas que eu discuti, que eu apresentei aqui hoje com vocês. Então, para concluir,
eu já estou chegando aqui na minha hora, 60 minutos. Como eu disse no começo, né, a tese principal dessa apresentação foi discutir como o planejamento urbano ele tem, desde a sua fundação, como disciplina, o planejamento urbano moderno, a questão da relação com a natureza em seu cerne. Na verdade, a gente trabalhar com a questão dos desafios é algo que nós fazemos desde então, né, desde sempre, né, desde que nós pensamos a nossa relação com o espaço ao nosso redor. E é importante que a gente tenha claridade, que a gente tenha clareza em quais são esses desafios e como nós possamos pensar em paisagens multifuncionais e que serão cada vez mais híbridas, né? Verde, azul, cinza, a tecnologia, o natural. A gente precisa de todas as armas que a gente conseguir para poder enfrentar esses desafios e fazer cidades e paisagens melhores para todos nós, e não apenas nós no sentido de humanos, mas a vida também não humana. Então, a gente tem que enfrentar a questão urbana, mas também a questão da crise ecológica e, sobretudo, procurar contribuir o máximo que nós conseguimos com a crise climática, que é o nosso principal desafio nas décadas a vir. Muito obrigado, e imagino que a gente tem ainda um pouco de tempo para poder conversar. Que bom, Fabiano. Muito obrigada aí pela sua excelente aula, assim. Mesmo, assim, aprendi e refleti muito durante o que você deu, né? Acho que essa perspectiva, assim, panorâmica, na verdade, você deu uma viagem panorâmica aí ao longo do tempo, né? Num detalhe aí, trazendo um olhar, assim, não sei se... porque não é diferente, né? Mas acho que a gente vai buscar sempre referências durante a vida da gente. Você trouxe referências novas que eu não tinha visto. Aliás, não tenho o teu livro, né? Um pecado, capital. Preciso levar para você quando a gente se encontrar no Rio. Eu vou te cobrar, hein, todos. Ou aqui, então, né? Você vindo para Lisboa, a gente está mais perto, né? A gente está mais perto, a gente se encontra. E quem sabe eu vou para Milão pessoalmente dessa vez, na seria próxima um prazer, oportunidade. seria ótimo. Né? Vai ser Vamos bem combinar. Legal. Enfim, eu acho que deu um super panorama e trouxe autores novos e essa visão da linha do tempo, né? Eu acho que eu sempre começo com história, né? Porque eu acho que não dá para a gente chegar no momento presente e parecer que a gente está inventando a roda hoje, né? Mas que ela vem assim num sucessivo acumular de conhecimento e de busca de soluções que a gente mesmo foi criando esses tremendos impactos, né? Então a sociedade humana foi caminhando nesse sentido e ao mesmo tempo teve sempre gente preocupada em consertar, né? Em dar soluções, outras soluções, em buscar essa harmonia maior com uma natureza da qual a gente é parte. A gente não pode esquecer nunca que a gente é um macaco mais evoluído e que pode fazer muitos estragos, mas também somos os únicos que podemos consertar, né? Dar soluções, assim, nem que sejam assim, conciliadoras de uma certa maneira, né? Eu acho que você trouxe essa reflexão para mim, assim, é muito interessante a questão lá de Berlim, né, com as Cunhas Verdes de 1911, né? Sempre que eu vou buscar também lá século XIX, né, quando começa essa reflexão que as cidades começam a crescer, é a hora que os desafios realmente começam a florar, né? Há uma evasão do campo e tal. Então, eu acho que assim tem muitos notes aqui, muitas anotações interessantes. Acho que você trouxe também a questão das ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e conciliando isso com serviços ecossistêmicos, que eu sempre coloco, né, para a turma aí, qual é o serviço ecossistêmico ou os serviços ecossistêmicos de cada projeto que vai ser desenvolvido, e esse cruzamento mesmo com as ODS, que eu acho que é uma missão agora para a turma atual nossa,
aproveitando o gancho, já dando uma missão para eles, para a turma estudar o que são as ODS, que a gente não passou isso, falha nossa, né? Então, daqui para frente, todo mundo caindo dentro de ODS, não só a pessoa da turma, mas o pessoal geral, né, para entender, né? Eu acho que esse trabalho que o Fabiano fez propaganda aí, que eu fiz para a comunidade europeia e para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente teve que fazer uma pesquisa grande, né, do cruzamento das ODS também, enfim, outros trabalhos que eu também já fiz. A gente tem que estudar as ODS e ver como é que a gente atende, né, quais ODS as SBN atendem. A gente tem umas perguntas muito interessantes, eu sei que o Pierre deve ter anotado aí, que sempre a função dele é essa, né? Ele faz além dos comentários dele, ele faz os comentários de todo mundo. Eu li aí várias coisas legais, né? Vou deixar para o Pierre entrar nisso aí. Eu achei muito interessante, né? Porque a gente vai percorrendo, né? Um percurso histórico, depois um percurso conceitual e depois cai no percurso formal, né? A gente vê a solução, né? E eu acho que uma das coisas que mais me toca, que eu mais acredito, que eu mais vejo como uma realidade de fato, é justamente realmente como que são sistemas que se acoplam, né? Eu acho que quando você me mostrou aquela cidade concêntrica que bota a natureza fora, né? Versus aquele conceito dos dedos, né? Da cidade mais um dia as coisas estão abraçadas, a gente vê depois nos exemplos literalmente isso aqui, né? E engraçado que a gente vê que é um modo de crescimento, né? Se você vê as raízes de uma árvore, se você vê as estradas de uma cidade, são crescimentos muito próximos um do outro, né? A gente tem um comportamento muito orgânico nessa cidade, né? E eu acho que eu vejo que hoje, né, depois de partir de um terreno coberto de natureza, onde nossa espécie, né, o Sapiens vai se espalha e começar a encapar um pouco o mundo, como se mostra nesses gráficos, né, antes e depois, eu acho que agora é hora da natureza voltar para dentro da cidade para recriar uma camada ali por cima, né, e provavelmente tendo uma sensibilização interna à cidade, onde tomam os tomadores de decisões, onde se tomam as decisões sobre o mundo inteiro dentro de cidades, tendo esse verde ali, eu não tenho dúvida que o verde começa também fora dessa rede urbana a se recuperar, né? Então, acho que a questão do verde na cidade é muito importante nas questões de serviços ecossistêmicos mais tangíveis, mais materiais, como, né, o combate ao efeito de calor, a redução de efeitos climáticos extremos, né, o amortecimento, né, o controle e a regulação deles, mas também nesse serviço cultural, né, porque eu vejo muito esse embate entre o mundo do Metrópolis, né, esse filme que marca todo mundo, né, e hoje a gente tem um Avatar, né, que é um pouco o contraposto. Eu acho que culturalmente estamos fazendo um pouco essa reviravolta. Infelizmente, não é 100% da população mundial que faz essa reviravolta. A gente ainda tem muito tomador de decisão que está preso em século XIX, XVIII, XVII, alguns, acho que até na época medieval, né, em alguns pontos, né? Mas eu fico muito feliz de ver esse comportamento reaparecendo e essas veias, né, verdes, porque é a conexão, né, atravessando a cidade. Então, fico muito feliz, assim, a aula muito agradável, passando por esses pés, né, conceituais, históricos, conceituais e formais, né? Acho que foi muito agradável poder partir um pouco intertemático e interescalar, né? Muito parabéns aí pela aula, eu fiquei assistindo e foi muito prazeroso, né? Só faltava um copo de vinho ali e estava perfeito aqui, né, para assistir aqui. E a gente tem boas perguntas aqui, inclusive, que eu anotei. Tem uma pergunta do Maurício, que é uma pergunta muito recorrente, que eu acho muito boa ela aparecer, né? Que qual a diferença de definição conceitual entre infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, né? E estaria correto afirmar que os espaços que compõem a rede de infraestrutura verde podem ser construídos com soluções baseadas na natureza, né? Isso é ipsiliteris a pergunta que o Maurício colocou aqui no chat mais cedo, né? Não, essa pergunta é muito, muito boa. E, na verdade, eu acho que, bem, do meu ponto de vista, a resposta já está na pergunta também, né? Há uma certa confusão entre o conceito de infraestrutura verde e o conceito de soluções baseadas na natureza. Eu procuro me ater nas definições que eu escolhi.
né? Aquela que eu mostrei para vocês hoje. Então, a definição de infraestrutura verde é essa rede, né, de espaços naturais e seminaturais que são projetadas, pensadas para entregar uma série, para fornecer uma série de serviços ecossistêmicos. Então, como nós pensamos essa rede, ela se deve muito em função a quais são os serviços ecossistêmicos que vai ser fornecido. Ela, como você disse, Maurício, né, ela pode ser uma armadura, um armature, né? Ela pode ser uma estrutura, um framework, onde uma série de soluções baseadas na natureza aconteçam. Não necessariamente, mas pode ser, né? Pode ser, e eu acredito que deve ser. No nosso estúdio, a gente faz isso, né? A primeira parte do trabalho, além das análises, identificação dos desafios, etc., é o desenvolvimento de um projeto de infraestrutura verde, primeiro. Eles fazem infraestrutura verde, e aí depois eles vão começar a interrogar essa infraestrutura verde para ver como as soluções baseadas na natureza elas podem entrar de uma maneira amarrada dentro dessa estrutura, conectada também com os edifícios e assim por diante. Mas não é uma visão, assim, existem diferentes visões nesse aspecto, né? Eu conheço trabalhos que, na verdade, não conectam as soluções baseadas na natureza, né? Tem uma aqui, tem outra ali, e muitas vezes não tem muito jeito, é assim, né? Mas se nós pudermos trabalhar com os dois conceitos de uma maneira integrada, melhor ainda, né? E só para tocar um pouco nos pontos que a Cecília e o Pierre fizeram, né? Eu penso muito sobre urbanidade e natureza, né? Eu tendo a evitar puxar muito para um lado ou muito para o outro, né? Então, eu procuro ficar naquela linha, ou naquele campo conceitual do equilíbrio, que não é um campo pragmático, talvez, ou não é, a palavra não é pragmática, não é um campo preciso no sentido de métricas, mas é um campo conceitual que para mim é importante. Eu, pessoalmente, não quero viver no meio de uma floresta, né? Eu vivo numa cidade e eu quero ter equilíbrio, eu quero ter urbanidade e quero ter natureza. Não quero ter só urbanidade e também não quero só ter natureza. Quero ter os dois, né? E para muitas das pessoas no planeta, né, essa vai ser a situação. As pessoas vão viver em cidades, não vão viver espalhadas nas florestas. Então, essa resolução de urbanidade e natureza, para mim, é muito importante. Então, o meu trabalho todo, na verdade, ele centra, né, nessa preocupação. Eu só queria colocar uma coisinha, porque essa questão da infraestrutura verde, ela é sempre uma questão. Ela é sempre uma questão. Mas eu queria trazer assim uma outra, porque a diferença da solução baseada na natureza é porque sempre tem biodiversidade. E muitas vezes a infraestrutura verde, na Europa, ela tem um conceito muito forte vinculado à biodiversidade também. Mas em outros países, não, ela liga muito com energia, né? Energia limpa, mobilidade limpa, outras formas de drenagem também, tipo pavimentos permeáveis, né? Então seriam considerados infraestrutura verde, né? Porque é um verde que não é com biodiversidade, né? Mas é um verde que funciona para melhorar a questão ambiental, né? As questões ambientais. Então, eu acho que aí seria assim, a linha que divide um pouco, porque a infraestrutura verde, dentro até de uma definição lá do Paul White, que está naquela publicação da Nádia, de 2016, se eu não me engano, ele coloca lá, o capítulo dele Four Shades of Green, se eu não me engano. E aí ele coloca a infraestrutura verde como um guarda-chuva, as soluções baseadas na natureza como um guarda-chuva onde a infraverde está dentro, né? A infraverde, enfim, aí é um pouco mais teórico, a gente não vai ter tempo de entrar muito nisso, mas era só para complementar um pouco essa discussão, que é uma discussão importante para se levar, né? Porque eu acho que a palavra importa muito, né? E quando você fala em SBN, tem que ter necessariamente... Lembra que a gente teve essas discussões lá em Bruxelas naquele dia, né?
tem que ter biodiversidade envolvida, né? Ou conectar, enfim, os fragmentos, e aí entra muito o que você colocou hoje, né? Essa infraestrutural mesmo, né? Como infraestrutura verde, mas inserida, composta por biodiversidade, e não uma coisa que remete ao verde, ao limpo e tal, e que não tem biodiversidade. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Não, com certeza. E eu adicionaria apenas o foco que as soluções baseadas na natureza têm nos desafios. Está dentro da definição a palavra desafios, né? Sim, com certeza. Na infraestrutura verde não está, né? A gente pressupõe que tem alguns, porque você tem os serviços ecossistêmicos, mas não é claro nesse sentido. As soluções baseadas na natureza, por outro lado, né, apontam diretamente para a relação com os desafios. Eu acho que esse é um diferencial importante também. Certamente, com certeza. Só aí para a gente dizer aí, gente, é para vocês pensarem e lerem, tá? Busquem autores, eu acho que a gente tem muita publicação hoje saindo, e grátis na rede, muitas vezes você baixa, zero cost, né? Então, enfim, tem muita coisa que a gente precisa comprar, mas muita coisa que a gente pode baixar de alta qualidade, né? Eu acho que vale a pena investir em pesquisar mais, né? E entrar um pouco mais fundo nos conceitos, porque eu acho que a palavra importa, né? Cara, o tempo voou, Fabiano. Pois é. Já fomos Espero que eu não tenha falado muito e acabei não deixando tempo para as perguntas. Não, eu adorei, assim, adorei. Ficamos um monte de perguntas aí para você responder, porque se você pegar aí o chat, aí a gente pode passar depois e você pode, enfim, pelo menos saber quais são as perguntas que ficaram em aberto, né? Gostaria. E eu acho que nas próximas, quem sabe, o pessoal vai abordar também, né? Semana que vem a gente tem aí, já está aí, o Pierre já colocou o Oliver Hillel, que é um brasileiro que trabalha no CBD, que é a Convenção da Biodiversidade, lá em Montreal. É uma pessoa fenomenal, imperdível as falas dele. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas se não conhecem, não ouviram falar, deveriam. E ele vai dar a honra da presença dele aqui para a gente, né? E então, acho que algumas perguntas que vocês fizeram e não foi respondido hoje, quem sabe vocês levam semana que vem lá para o Oliver, para ele poder trazer para a gente, né? E aqui, a quantidade de elogios que você está recebendo aí pelo chat, eu acho que você deve dar uma olhada, porque você arrasou, né? E realmente, obrigado. Acho que foi campeão. Quero agradecer muito a sua presença, a presença de todos e todas e todos, e assim, vou passar a palavra aí para você dar a sua última palavra aí para o pessoal, né? E depois o Pierre fecha, tá? Obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? Para mim passou voando, assim, e poderia continuar aqui mais uma hora, apesar de que já é meia-noite aqui, mas né? Poderia continuar mais uma hora conversando com vocês. São temas importantes e que estão no nosso coração, né? A gente trabalha para isso, né? Então, novamente eu queria agradecer muito a Cecília e ao Pierre pela oportunidade. E espero que haja outras oportunidades e, bem, vocês têm o meu e-mail, espero que a gente possa continuar essa conversa mais adiante. Muito obrigado. Ótimo, Fabiano, muito obrigado. Agora, contigo. E quero agradecer também a cada participante aqui, tem gente até outro fuso horário, o Antônio, que está na Espanha, né? Fabiano também para a dedicação de se apresentar nessa hora da noite ali, provavelmente falando baixo para a família não acordar, acredito, eu já passei por isso também, quando eu vou para a França também tenho que ficar falando baixinho. E, enfim, a dedicação, hoje a gente estava mais de 60, quase 70 pessoas aqui presentes, a gente está chegando quase em 50 palestrantes desde que a gente começou o ano passado, né, esse ciclo.
E cada palestrante é tão importante como cada um de vocês que está aqui junto, participando, espalhando, anotando, fazendo pergunta e fazendo a dinâmica, né? Como a natureza, né, tem essa dinâmica entre os seres, a gente tem essa dinâmica também do conhecimento. Então, muito obrigado a cada um e cada uma que está participando aqui. A gente tem ainda palestrantes muito bons até o final, né? De um privilégio poder contar com o Fabiano e outros colegas aí. E agradecer, enfim, a todos, e vamos continuar espalhando. As coisas estão mudando no Brasil, a gente tem esse exemplo lá de fora, que tem muita vontade de acelerar as coisas, mas quando o SCA começamos em 2008, não tinha tanta coisa acontecendo para mostrar, para ver, para estudar, nem tanta gente reunida. Então, vamos continuar. Esse é só o começo de um caminho que vai para muito longe, e muito feliz de poder contar com cada um de vocês aqui para a gente fazer isso. Muito obrigado, boa noite, bom descanso e até quarta que vem.